cada vez mais. Então, hoje é Dia das Mães, e exatamente nossos amigos nos convidaram para algumas reflexões sobre essa mulher ímpar que se faz mãe, independente de ser a mãe biológica ou a mãe afetiva, sendo aquela que envolve o pequenino ser e que assume sobre esse espírito momentaneamente, porque nós nunca sabemos quanto tempo durará essa permanência, mas que nos debrucemos com toda a dedicação, renúncia, porque o amor de mãe é, em primeiro lugar, renúncia, porque nós que estamos na Terra, tão logo tomamos posse, por assim dizer, do corpo biológico e nos integramos à vida da sociedade material, começamos a trabalhar com um sentimento de posse. É o que é nosso, o que é do outro. Mas quando se trata de filhos, primeiro eles nunca vão deixar de ser bebês, né? Porque aquele momento em que eles se entregam a nós e são totalmente dependentes de nós, nos traz a impressão de que os protegeremos para sempre de qualquer mal. Então, é muito difícil a mãe que assiste e aceita o crescimento e a liberdade, a conquista da liberdade dos filhos conforme o passar dos anos. E não há coração de mãe que se sinta seguro, feliz, quando o filho busca o encontro dos seus sonhos, dos seus objetivos fora do país, como a grande maioria de vocês que aí estão, longe das vossas famílias. Então, a mãe sempre se sente lesada, parece que alguém está lhe tirando o que de fato lhe pertence, de fato e para sempre. Então, nós fomos recordar de uma história que ouvimos pela primeira vez do tribuno Divaldo Pereira Franco, que este ano completou 93 anos e a quem todos nós rendemos infinita gratidão pelos seus exemplos, pela sua dedicação. E é uma história tão linda, uma lenda árabe, que recentemente passou a fazer parte de um dos livros, que são 3, em que todas essas histórias que Divaldo conta se encontram reunidas. E ela é tão especial que ela leva o título do próprio livro, que é A Joia do Mercador. Então, narra essa lenda que num oásis muito próspero vivia um comerciante exitoso que iniciava a sua carreira no princípio da sua juventude com uma pequena caravana que levava, a princípio, alguns valores produzidos no próprio oásis, artesanatos riquíssimos e tâmaras, que era o que mais produzia ali naquele local aprazível. Com o tempo, ele foi crescendo de tal forma que as suas caravanas, porque já não era mais uma que ele fazia, mas ele delegava a múltiplos servidores de confiança, outras que tomavam rumos diferentes, iam muito longe, estabeleciam negociações caríssimas. Então, passou a ser um riquíssimo e respeitado mercador. Casou-se, tiveram um filho e viviam extremamente felizes. O filho já contava aproximadamente com 3 para 4 anos, e ele vendo o rendimento excessivo das caravanas e transformando aquele oásis numa espécie de grande depósito de riquezas para abastecer não apenas as próprias caravanas, mas outros que ali passavam e sabiam
que poderiam encontrar produtos de excelente qualidade, ele disse à esposa, então, que sua decisão era parar de encetar essas viagens. Obviamente, ele necessitaria de uma última caravana para acertar detalhes numa sede, digamos assim, do grande comércio em cidade maior, que tivesse uma capacidade de recepção e abastecimento. Era uma viagem longa, obviamente ele também levaria parte das suas mercadorias, não é? E algumas luas ele passaria distante do lar. Como eram adeptos do judaísmo e seguindo fielmente todas as suas prescrições, ele então começa o ritual, digamos assim, de saída do seu lar. Em primeiro lugar, ele restitui, por extrema confiança, toda a administração daquele lugar à sua linda, amorosa e fiel esposa. Entrega-lhe o cofre onde guardava joias e moedas de alto valor. Um segundo cofre onde zelava por todos os documentos referentes às inúmeras propriedades que eles tinham em diversos lugares. E assim por diante, até o depósito de grandes mercadorias, caríssimas mercadorias, o pomar riquíssimo que se estendia para a parte traseira da residência, tâmaras vistosas que perfumavam aquele oásis. E, por fim, o maior de todos os tesouros, ele lhe entregava com uma advertência amorosa e emocionante, dizendo-lhe: entrego-te, por fim, o nosso tesouro maior, referindo-se ao Filho único, e peço-te que, diante de qualquer dificuldade, para lhe salvar a existência ou a segurança, que não hesites em dispor de todos os bens que temos, porque todos eles juntos não representam o valor incomparável deste tesouro do céu. Abraçou amoravelmente sua esposa e dela despediu-se, desaparecendo nas curvas que as dunas promoviam, nos momentos de calor intenso daquele deserto, deixando como o adeus uma nuvem de poeira que se erguia, dizendo também da direção que ele seguira. O tempo se passou e muitos meses depois, eis que, como era o hábito, um mensageiro adiantou-se 2 dias à caravana para informar a senhora que seu esposo tão amado se aproximava e estabeleceu mais ou menos quantas horas ainda demoraria para que a caravana atingisse o oásis. Tempo mais do que suficiente para que ela promovesse a maior de todas as festas, em gratidão a Deus, a Alá, pelo retorno em segurança do homem e do pai que tanto amavam. E diziam as escrituras sagradas que o tamanho da festa expressaria exato o tamanho da alegria que todos aqueles que ficaram no oásis manifestavam no retorno de seus familiares. E, obviamente, aquela mulher não deixou por menos. Ela realizou a mais encantada de todas as festividades que já se vira naquele local. O esposo
desmontou da animália a porta de entrada da propriedade, com as túnicas tomadas pela areia do deserto, mas avançou com todo o amor, envolveu-a num abraço, num beijo terno, feliz, emocionado por estar de volta. E, obviamente, a primeira coisa que lhe pediu era ver o seu filho, aquela joia infinitamente preciosa, que, à custa de qualquer outra, precisaria iluminar o coração daqueles pais. A esposa acalmou, chamou-lhe a atenção para o pó que ele cobria, os riscos das doenças do deserto. Por fim, convenceu-o a banhar-se, a alimentar-se adequadamente e estabeleceu todos os critérios de devolução dos bens que lhe foram confiados, apresentando cada cofre, mostrando que adquirira muito mais valores monetários, assim como propriedades, levou para visitar o pomar que se multiplicava a uma distância que o fez espantar. Realmente ela fora a melhor de todas as administradoras, mas agora restava levá-lo ao cofre do coração. E ela, interpondo-se diante dos seus passos, lhe disse que necessitaria ainda retirar uma profunda e cruel dúvida que lhe assolava o coração, transformando-lhe o horizonte da alma em vasta escuridão de angústia, e que só o amor que ele lhe dedicava, a sua experiência como homem que enfrentava todos os desafios, poderiam tranquilizá-la para que, por fim, fossem de encontro ao tesouro maior. E ela narra-lhe que certa feita, quando ele se ausentava do oásis, ainda não tinha desaparecido a poeira das animaias que se afastavam, e uma das servas chamava para que atendesse um viandante, um homem que nunca vira, mas que guardava no semblante uma beleza e uma majestade incomparável. Exalava também uma doçura tal no olhar que a própria serva sentiu-se atraída por aquele caminhante. A senhora foi até ele e recebeu uma oferta incomparável. Do seu manto que usava, da sua túnica, de uma das dobras de sua túnica, ele retira um estojo de veludo que chama a atenção pela beleza que não se comparava a nada que se vira nas mais ricas caravanas. E dele mostrou uma pérola que chamava Pérola de Ofir. Ofir aparece múltiplas vezes nas citações bíblicas, remetendo-se a um lugar muito rico, era famoso pelas pedrarias, pelo ouro, pela prata, pelo marfim. E afirmam as escrituras que todas essas riquezas é que enfeitaram, adornaram o reino do rei Salomão. Então, que a pérola, especificamente, não se comparava à beleza de nenhuma outra, e era riquíssima, de um valor inafiançável. Mas, mesmo sendo uma pérola de Ofir, ela superava a todos na expectativa da riqueza que continha. Aqueles olhos de mulher depositaram sobre a pérola, questionando ao mesmo tempo que tinha tanta riqueza, tantas joias, mas o visitante insistiu: Senhora,
ela não está à venda. Ninguém que se manifeste ou tenha condições pode arrebatá-la, porque simplesmente ela não tem preço. Ela é dedicada a alguém extremamente especial, indicada por Deus, nosso Pai, para lhe ser aquela que adorna, que cuida, que zela, que enfeita e que por ela se apaixona. Porém, Senhora, não poderei deixá-la efetivamente aqui. Passado o tempo estabelecido pelo Pai, a qualquer instante eu poderei retornar a este oásis. Quem quer que aqui esteja de posse dela, terá obrigatoriamente que a devolver às minhas mãos. Ela ficou inquieta. Como poderia tomar aquele valor que já considerava próximo ao coração, que recebera frio, mas que levando em meio aos seios maternais, o adornara e aquecera com o mais profundo amor da sua alma, e sem nada mais dizer, aquele peregrino afastou-se do oásis, deixando-lhe no coração a esperança que, por algum motivo, ele nunca mais voltasse. Porém, dizia ela ao seu amado esposo, há 2 dias atrás, eis que a mesma serva me busca, anunciando o retorno daquele velho sábio. Eu não quis acreditar na possibilidade que o trazia. E cheguei mesmo, assumo perante ti. Tive a coragem de mentir-lhe, porque quando ele me questionou sobre a preciosa pérola de Ofir, eu disse que não sabia ao que ele se referia, que nunca tinha visto aquele semblante antes e tampouco recebido de suas mãos algo que atendia às descrições. Mas a sabedoria daquele homem era ímpar. Ele não só detalhava como era a pérola quando ma confiou, mas falava da pérola hoje, com requintes de detalhes, como se tivesse permanecido junto de mim, assistindo cada ato, cada palavra, cada sentimento, percebendo e ressaltando que eu a enfeitara com o mais terno dos amores, lhe apresentara a divindade, com riqueza daquele que segue os preceitos morais da religião, e que por ser essa pérola tão bela, Deus lhe recomendara no retorno aos céus, levá-la para que ela se transformasse numa das mais belas estrelas, atirando sobre o oásis perfumado a luz do seu encantamento. O que farias no meu lugar? Perguntou ao esposo. E ele, homem rígido, sim, mas ao mesmo tempo seguro, de caráter reto, emotivo pela própria emoção que sua esposa lhe disparava do coração, afirmou com toda a dor pela estimação que obviamente tu tivestes com ela, mas ao recebê-la sabias que era por empréstimo, então não terias como não devolver. Era isso que eu queria te dizer. Eu fiz todos os meus esforços, cheguei a atitudes reprováveis de mentir, porque queria salvaguardar essa pérola tão preciosa, não apenas para mim, para nós dois, porque é a pérola esculpida pelo nosso amor e fidelidade, que precisei devolver a Deus ontem pela manhã.
E abrindo a porta, só então, seu amado esposo percebe que ela se referia ao filho único, à luz e amor maior de suas existências, que a morte arrebatara, mas que aquela alma de mãe sentia que era recolhida por Deus, pelas mãos de algum peregrino de alta envergadura que ali passava e a recangueava aos céus infinitos. Tentaram-se então, lastimando a partida, mas ao mesmo tempo gratos, porque ela lhes fora confiada por alguns anos e recebera deles toda a dedicação, todo o amor, e exigia deles agora resignação e continuidade de vida. Nós não podíamos deixar, neste Dia das Mães, de falar do que representa a maternidade para a mulher e também para o homem, para o pai, que conjuntamente contribui para essa obra maravilhosa, que é não apenas receber um filho, fruto do amor, mas que não é fruto do nosso espírito, porque por sua vez também é uma individualidade, um espírito imortal, do qual pouco devemos saber, e o que sabemos, em sua grande parte, mantém-se sob o manto da misericordiosa lembrança ou esquecimento, porque muitas vezes é esse o caminho da reabilitação entre os cômpares que formam o grupo familiar. Então, podemos ter no seio da nossa família, em meio aos nossos filhos, vários tipos de espíritos em relação anterior conosco, ou que nunca a tiveram, mas que as parecenças, as semelhanças, as afinidades morais convocam para essa caminhada, a fim de que consigamos, na convivência que se inicia no berço, e aí ressaltamos que essa é a grande beleza da reencarnação, porque traz de retorno num corpo pequenino, franzino, delicado, necessitando todo tipo de cuidado, e não tem como você olhar para um pequenino recém-nascido e não se apaixonar, e não sentir exaltado dentro de si esse dote grandioso e especial da maternidade. Aqueles olhinhos que se cravam nos nossos, as mãozinhas que logo vão tentando brincar com os nossos cabelos, tocar o nosso seio, a nossa face. Vem então aquele momento mágico, ímpar, do aleitamento materno, quando a postura exigida para que possamos amamentar o filho que vem à nossa convivência, faz com que os nossos olhos se cruzem. E quantas vezes não os vimos ainda tão pequeninos desprender-se do seio que os alimenta, sem receio de que ele seja retirado, e ver aquela boquinha escorrendo pelos cantinhos, o leite que recém adentrou a sua boca, escorrer num sorriso leve, num olhar penetrante que exala amor e gratidão, e que faz multiplicar-se o maior de todos os sentimentos dentro daqueles que envolvem esse ser na paternidade. Essa paternidade que é realmente um empréstimo, porque toda a paternidade é divina,
Todos nós somos filhos imortais desse Deus. E alguns deles, vestidos de filhos, vêm habitar conosco. Imaginemos nessa consideração que, ao invés de vir um espírito simpático, com quem já temos um elo de amor, de sentimentos, de convivências, venha, por exemplo, alguém a quem ofendemos suavemente ou de forma extremamente contundente, ou que eles fomos criminosos ou vítimas dos seus crimes, e que por todos os caminhos que se estenderam no mundo espiritual não conseguimos reatar o mínimo respeito, quanto mais desenvolver o sentimento maior que Jesus nos deixou como lei de evolução da Terra, que é o amor. Ele veio inaugurar a era do amor. Até então, tudo era com a justeza do olho por olho, dente por dente, e já encontrando em Moisés, para essa lei, uma fórmula bem mais suave do que se conhecia anteriormente, como as leis de Hammurabi, quando esse olho por olho, dente por dente, era muito mais cruel. Que se alguém matasse o meu filho, dava-me o direito assistido por lei de matar o filho do criminoso. Então, nós estabelecíamos o sofrimento não aquele que detinha a responsabilidade. E se já para com esse seria violência e crueldade, o que fará perante as leis divinas cometermos tal atrocidade, querendo tomar em nossas mãos uma justiça extremamente parcial e que nos enodoa o espírito, fazendo-nos à frente, através da própria consciência, trilharmos caminhos profundamente dolorosos para nos sentirmos plenos no resgate da dor que impusemos. Então, quando Jesus veio, ele disse assim: ama os teus inimigos, perdoa não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Então, era muito difícil, naquela época, compreender-se como eu simplesmente ignoraria a justiça, chamando à responsabilidade aquele que cometeu o equívoco. Tão pequena ainda naquela época, e hoje, a nossa interpretação de justiça, porque ela sempre paira sobre o castigo. Então, é óbvio que quando algo nos acontece e que vai contra as nossas expectativas, ainda consideramos um resgate, mas com a simbologia do castigo. Se eu não for castigado, se eu não passar por algo condizente, eu não conseguirei resgatar o débito que impus a outro. Então, a beleza da reencarnação, e principalmente da maternidade, por muito tempo, vai nos fugir a amplitude do conhecimento maior, através da ótica do Cristo, sem manchá-la de nenhuma forma com as nossas interpretações tão materialistas. E aí vamos perceber que no período que antecede a maternidade, no estágio normal, após um planejamento minucioso, eis que aquele espírito em vibração, em encontros fraternais, distende a sua angústia, as suas necessidades, os seus sonhos, para os que diretamente vão lhe influenciar a estadia no mundo e vão lhe fornecer a oportunidade da modelação de um corpo com o qual habitará a terra para refazer-se do seu passado, seja através de expiações, porque ainda não guarda
a aprendizagem, que é simplesmente o resgate dos erros do passado, mas precisa revisitar as mesmas paisagens, com os mesmos aromas, para ver se dessa vez resiste, por assim dizer, às tentações do caminho. Então, essa chegada, esse acoplamento do perispírito, e vem aí a grande definição de mediunidade, quando nós falamos sobre ela e dizemos que as comunicações psicofônicas se dão mente a mente, perispírito a perispírito, não podemos como negar a mediunidade em tom maior que é a maternidade, onde a renúncia daquele amor, através da gestação, permite aquele ser que não encontre obstáculos no meu pensamento, no meu sentimento de mãe, e que lhe permita não apenas a modelagem exata do corpo de que necessita, porque o nosso pensamento pode sim criar obstáculos, assim como nós, quando recebemos uma mensagem de algum espírito, a transmitimos ao sabor dos nossos sentimentos, nem sempre obedecendo à justeza do seu conteúdo. Então, aí está a riqueza do entendimento da mediunidade. Então, quantas mães são surpreendidas em momentos para os quais não estariam preparadas para a gestação, e que não lhes cabia nos planos gerar um filho, aprisionar-se, no bom sentido, a uma responsabilidade da qual não se libertará em momento algum, porque nós somos mães, ponto. Não importa se é um recém-nato, se é um adulto, se já adianta-se na maturidade, ou se já um de nós está no mundo espiritual, esse laço de maternidade é uma experiência de amor inesquecível, quando bem-sucedida, torna-se literalmente para sempre. Então, é muito comum nós interferirmos, até de forma inconsciente, por exemplo, quando desejamos que o nosso filho seja um menino ou uma menina, e com o avanço dos exames de imagem, passamos a saber que aquele bebê é do sexo oposto ao que desejávamos. Se isso for com muita força, com muita incisão, pode sim estabelecer disparates entre o espírito e a forma corporal que ele vai habitar. Os nossos sentimentos, porque há mulheres que engravidaram vítimas de violência, e a gente imagina que isso deva ser uma dor terrível. Mas quando seguimos o Cristo, e seguir o Cristo não é fácil. Vejamos Lívia, do Há 2000 anos, que eu percebi que vocês estão estudando, e que é muito rico, principalmente em nos demonstrar o que é ser verdadeiramente cristão, porque o cristão é aquele que vê o amor ao próximo, ao semelhante, acima de qualquer circunstância. Que entre o amor e o ódio sempre escolhe permanecer com o amor. Então, aquela mulher que passou por uma violência e se vê em gestação, teria que levar à supremacia o amor, aquela confiança, porque aquele filho pode ser produto do instrumento que a violentou, mas é, antes de tudo, filho de Deus, e tinha um caminho certo para chegar, e que ao menos aquela mulher, se não lhe quiser ser a mãe que embala nos braços, seja, como disse o John na nossa prece, aquela mãe biológica que honra esse procedimento para entregar a outros braços que amem aquela criatura. Porque se ela por si já foi a primeira vítima da violência, o que fará se não houver amor para
trazer-lhe esclarecimento e sentimentos maiores, a fim de que não naufrague na sua reencarnação. Nós precisamos pensar que nenhum de nós está isento de ter que conviver com espíritos profundamente revoltosos, espíritos que já viveram momentos terríveis, que já foram criminosos cruéis, que vêm de outras eras da humanidade, mesmo da barbárie, porque não podemos atravessar este limite de eras de expiação e provas para a regeneração sem que Jesus traga de retorno à Terra para que se exaurem todas as possibilidades, espíritos que permanecem por muito tempo exilados em lugares de atrozes sofrimentos, no mundo espiritual, no mundo da própria consciência, porque se reencarnassem imediatamente ao seu retorno, na Idade Média, por exemplo, da Terra, eles simplesmente relançariam mão de todos os ímpetos da agressividade e se complicariam efetivamente sob as leis divinas, além de causar tantas marcas, tantas cicatrizes dolorosas na família e na sociedade em que estariam inseridos, que poderiam simplesmente atravancar o caminho evolutivo da Terra. Mas agora, com a multiplicidade das religiões, dos entendimentos, com o avanço da tecnologia, da cultura, nós temos sim condições de estabelecer outros tipos de atitudes educativas para sermos os instrumentos de retorno desses espíritos a talvez a última oportunidade, antes que o planeta modificado não consiga mais abrigar em sua ambiência esses também filhos diletos de Deus. E é óbvio que entre eles no mundo espiritual e eles no mundo físico, precisa existir uma mãe. Então, às vezes aquela mulher extremamente digna, que não tem inclinações à promiscuidade, ao crime, é exatamente a que, num momento de resgate de equívocos passados, torna-se vítima dessa violência, que ao mesmo tempo estabelece uma vibração mais próxima da vibração em que esse espírito se encontra, facultando-lhe, então, o acesso ao processo gestacional. E aquela mãe, já de um caráter moral disciplinado, com uma visão da religião totalmente diferenciada, enquanto aquele espírito permanece, por assim dizer, amortecido, enquanto o seu corpo se multiplica em condições celulares, ela já vai lhe patrocinando ensinamentos íntimos, nos elos maiores do respeito e do amor, forjando no seu caráter, no seu campo mental, para que ele coloque, formate no seu campo cerebral a imagem de paisagens espirituais muito mais suaves, de um amor que, enquanto ele não consegue por si reagir, ele recebe, amainando-lhe as tendências dolorosas do passado. Olha que lindo o quadro da gestação estudado pelo âmbito do Espiritismo. Mas Emmanuel vai ainda mais longe, quando no livro O Consolador, exatamente nas perguntas 109 e 110, vem nos falar da importância dos 7 primeiros anos da reencarnação, porque a criança ainda muito necessitada da condução dos pais, totalmente dependente deles, enquanto
o seu organismo se adapta à nova experiência e ele, como espírito, conforme os órgãos vão amadurecendo, recordando que o cérebro permanece nesse capítulo do amadurecimento até mais ou menos o fim da adolescência. Então, é como se fosse um piano de um exímio pianista que vai oferecer os recursos para que finalmente aquele pianista possa dedilhá-lo, oferecendo o resultado da sua habilidade, do seu conhecimento. Então, tudo é retardado, entre aspas, atrasado na reencarnação humana. Por quê? Porque espíritos imperfeitos, ainda necessitados às experiências de um mundo de expiação e provas, nós precisamos coletar exemplos dignificantes, sermos mais dependentes ou dependentes por mais tempo, para assim irmos abrigando experiências novas, arquivando, né? Nós vamos gravando no nosso campo mental a forma como nossos pais se comportam dentro de casa, o que é realmente que eles vivem, porque há muitos que vão à religião, mas não a vivem na sua vida direta, nos seus exemplos cotidianos, na formatação do campo moral dos nossos filhos, e nós estávamos nos últimos tempos, por assim dizer, como caranguejo, não andando como eles somente de lado, mas quase fazendo uma marcha ré, porque mais nos assemelhávamos aos patrícios romanos, querendo legar aos nossos filhos os primores de uma cultura que a nada se comparava e a tudo submetia, estabelecendo um abismo entre nós e os outros. Então, os nossos filhos, no meio em que habitavam, nas escolas primeiras da vida, eles, de alguma forma, precisavam sobressair em todo tipo de valores, porque desenhamos pequenos centuriões para ir à frente de um exército de combate e só nos trazer de retorno os louros das vitórias. Nós estávamos preparando os nossos filhos como quem diz a eles que o mundo lhes submete. E eu confesso, gente, eu já adentrei mesmo a terceira e última parte da nossa existência. Com certeza, depois dos 60 anos, mesmo que a gente queira viver 100, é melhor pensar que possamos viver até os 90 muito bem vividos. Eu ainda tenho extrema dificuldade de assistir esses youtubers e com uma neta pequena em casa, muito afeiçoada a uma menina que faz esses programas, que, se eu não me engano, chama-se Luluca, muito comum aqui no Brasil, e eu me espanto de ver aquelas postagens com as minúcias de uma vida em família que não tem problemas. Então, a mãe, o pai, desfiam horas infinitas, porque eu nem sei se as horas do dia são suficientes para a produção de tantos vídeos em que se entregam a brincadeiras sem sentido algum, sem nenhum tipo de ensinamento moral, e a única coisa que exibem são facilidades, são recursos que lhes levam louvores vitoriosos, brinquedos caríssimos, casas luxuosas, passeios caros. E aí eu fico pensando, até essa própria menina, como é que esses pais a estão preparando para o enfrentamento do mundo real, que não esse atrás de uma telinha, nos bastidores que eles produzem o que quiserem? Como é que terá resistência um espírito desses, quando no embate natural que a sociedade nos oferece, como é que ela, talvez chocada com essa realidade,
Não aceite facilmente o caminho da dependência química para anestesiar aquilo que ela não quer viver, atirando-se a um mundo de ilusão profundamente dolorosa, porque não aceita conviver com aquela condição esdrúxula, pobre, desafiadora, limitada de recursos. Então, o que está nos faltando é deixar, sim, que os nossos filhos tentem andar e caiam, e dizermos para eles que cair é normal, e que para levantar há sempre a necessidade de um esforço, às vezes nos machucamos, mas isso não deve ser fator de desistência, nem devemos ficar no chão atirados, nos vitimizando, achando que todos terão que vir nos socorrer e pior, fazer para nós dali para frente, porque estamos impossibilitados. E isso nós não encontramos em cartilhas, nós encontramos na dilatação do amor que exemplifica, que mostra aos seus filhos como se comportar diante da vida, mostra que podemos ficar felizes com um sim, sem deixar de avaliar se esse sim vai nos trazer adjetivos morais, porque pode ser fruto da conveniência equivocada de um mundo imoral, que os não nem sempre representam interrupção, mas advertência para que possamos, como aquele filete de água que vai surgindo e chega diante de uma pedra e simplesmente quer que aquela pedra se renda a ele, e não pode, porque ele é infinitamente mais fraco que a pedra, e vai ter que fazer um esforço, se avolumar para circundar a pedra, com gentileza e posteriormente seguir a sua estrada. Então, esses primeiros 7 anos de vida são fundamentais para que as experiências assimiladas possam facultar um aprendizado capaz de resistir às pendências e aos apelos que o mal fará em todas as circunstâncias. Então, vejam, quem é esse espírito que chegou hoje pelas vias da consanguinidade ou da adoção, que é uma responsabilidade ainda maior, porque aquela criança não chegou aos nossos braços à toa, às vezes é um espírito que, por diferença de vibração, não pôde vir no processo gestacional, com quem temos algumas arestas dolorosas a resolver, ou, por outro lado, seja alguém que, embora nosso coração ainda hesite em aceitar, vem nos acrescer em sentimento, em doçura, porque nem sempre aquele que vem para a adoção é o que precisa receber. Às vezes ele aceita docilmente passar por essa estrada dolorosa, a fim de chegar ao nosso coração para nos amparar nos momentos difíceis da nossa existência. Então, nós não podemos pré-julgar, porém, não estamos isentos da responsabilidade. Só que a mãe, e aí nós vamos lançar mão do Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, Leis Morais, na lei de igualdade, exatamente no item igualdade de direitos do homem e da mulher, na sua pergunta 819, quando Kardec questiona os espíritos da codificação, com que objetivo a mulher, do ponto de vista físico, é mais fraca do que o homem? Com que objetivo? E eles respondem sabiamente, para lhe determinar funções especiais. Gente, que função especial é essa que não parta da sensibilidade radicada, sem sombra de dúvida, no elemento feminino, a começar pela cascata de hormônios que deixa com inveja qualquer homem
e também os deixa preocupados pelas nossas instabilidades emocionais, principalmente naquele período mensal que antecede, né, a nossa fertilidade, então, aquela tensão pré-menstrual, que eu acho que na minha época não tinha, porque não me recordo de sofrer desse mal, mas justifico, assisto, que hoje ele está muito mais presente, e talvez porque a mulher venha assumindo um outro papel, porque a força da água que conduz a sociedade é tão forte, essa correnteza, que a arrasta a assumir responsabilidades fora do lar, extremamente contundentes, e que nos parece estabelecer, assim, uma guerra entre os hormônios que ela precisa ter, muito mais assemelhados à resistência dos homens lá fora, sem, no entanto, deixar ou abandonar o seu papel feminino de mulher e mãe dentro da caminhada espiritual. E o adendo que adicionou Kardec à pergunta 820 é infinitamente mais esclarecedora, porque nos diz: Deus apropriou o organismo de cada ser às funções que lhe cumpre desempenhar. Se deu à mulher menos força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade, apropriada à delicadeza das funções maternais e à fragilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Então, aqui diz assim, olha, não importa quem efetivamente, na ausência da mãe, vá cuidar dos seus filhos, mas ninguém terá capacidade de oferecer estritos cuidados que só o elo da maternidade é capaz de imprimir no ser que chega à sua vida. Então, o que nós podemos ver é que neste andar das conquistas da mulher pela igualdade frente ao mundo, acabou removendo a maior parte de nós do convívio mais estreito dessa maternidade, dessa função ímpar, porque não existe ninguém que, por mais amoroso e responsável que seja, se assemelhe à presença da mãe junto àquele bebê, àquela criança, aquele adolescente. Fato é que eu falei fato, mas vou dizer, contra fatos não há argumentos, não é? De que essa saída em massa, esse verdadeiro êxodo das mulheres, e abrimos parênteses aí, que até mesmo daquelas que não necessitem, que não dependam estritamente da renda que irão angariar com o seu trabalho, que poderiam diminuir a sua estadia fora de casa, as suas responsabilidades profissionais, para permanecer mais tempo junto aos filhos. Fato é que esse êxodo apresentou-nos com o passar dos anos uma grande massa de crianças e jovens, onde a depressão ganhou um espaço altamente significativo, aumentando drasticamente o índice de suicídio entre os 15 e os 29 anos de idade, mas de forma estarrecedora, esse índice agora abarca as crianças a partir dos 4, 5 anos de idade, porque não conseguiram encontrar o objetivo para existirem. Elas não são tão importantes à vida de alguém, elas são dispensáveis para todos. Qualquer um pode substituir o afeto junto dele, né? Não necessariamente a mãe, o pai, a avó, a tia, mas uma babá, uma instituição. Qualquer um é capaz de fazer o trabalho, esquecendo-se do sentimento que verte de forma diferenciada e fortalece o enraizamento daquele espírito
na nova etapa. Então, ele vai se sentindo alguém excluído, e chega a um ponto que ele não suporta essa exclusão e sai definitivamente, porque ele não quer mais viver sem esse amor, sem ser indispensável, sem ser esse tesouro a que aquele casal do oásis se referia, quando o marido disse, olha, pode vender tudo, nós podemos perder tudo. Olhem a simbologia do sentimento, do que representa um filho. No entanto, nós dizemos para o filho, olha, eu amo você, mas eu preciso trabalhar longe, eu preciso ficar mais horas, porque senão não vou ganhar o dinheiro suficiente para te oferecer uma vida de fartura. E quem disse que a vida tem que ser de fartura? E quem disse que a fartura a qual nós acostumamos os nossos filhos, depois da nossa partida, será o mapa a que ele que estará estabelecendo a vida dele? Então, eu acho tão lindo Paulo de Tarso, quando o pai, sim, esmerando-se para que ele tivesse a melhor cultura e caminhasse em direção a se tornar um doutor da lei, como efetivamente se tornou, ensinou na sua infância a ter uma profissão que era de tecelão, porque poderia não se concretizar aquele sonho, poderia mesmo se concretizando, vir uma adversidade tão grande que ele voltasse às condições de ter que trabalhar para sobreviver, e essa pandemia tem esse perfil agora de nos dizer que por mais acumulemos valores materiais, uma coisa maior do que qualquer programa poderá vir e destruir os nossos planos. E se não tivermos uma estrutura familiar amorosa, não tivermos braços, almas afetivas, verdadeiras para onde voltar, o que é que vai acontecer? A nossa vontade, ao nosso ânimo de lutar para ficar nessa existência? Nada. Então, muitas criaturas, ao saírem pela porta do suicídio, não é que queiram matar-se, mas é que não suportam mais aquela aridez ao seu redor, que lhes provoca uma dor tão profunda, e que não importa o que ele faça, ele precisa do outro, que o outro o enxergue com outros olhos, que dirá um olhar de mãe, os braços de uma mãe, que não reprova ou que se reprova, dialoga junto com o filho para que possam juntos chegar a conclusões de estabelecer uma convivência respeitosa e aguardar o renascimento do amor. Então, eu acho, interpretando essas duas perguntas do Livro dos Espíritos, 819 e 820, que o natural desenvolvimento moral da sociedade não será tão cruel com a mulher como tem sido. Então, a mulher terá, sim, reconhecidos os seus valores profissionais, né, as suas atividades, os seus dons, mas sem ser acumulada de um trabalho que lhe roube as horas de permanência no lar. Então, que seja uma coisa mais comedida desde a infância, que dediquemos esses primeiros momentos a formatar esse amor. Eu digo formatar no sentido de materializar o amor, porque nós somos animais de sangue quente, então o nosso corpo precisa sentir o afago, a proteção, o calor do amor. Tanto assim que mesmo espíritas, quando alguém parte, a gente diz assim, não, eu tenho certeza da vida após a morte, eu tenho certeza de que vai ser acolhido, mas o vazio do abraço, de sentir, então isso demonstra que essa sensação é muito forte, não pode simplesmente ser esquecida. Quando o espírito retorna à carne, ele precisa sentir na
carne para absorver no espírito. O nosso grau de experiência como espíritos imperfeitos ainda pede isso de nós. Então, quem sabe nós conseguiremos conciliar as coisas no mundo de amanhã, porque as mulheres são excelentes profissionais e exclusivas em algumas áreas, como os homens também têm a sua exclusividade em algumas áreas, mas serem reconhecidos em intelecto, as capacidades iguais, né, a perfeição em algumas situações iguais, mas que as mães preservem essa pequena infância e depois, conforme as crianças forem adentrando as instituições de ensino, que seja dividido esse tempo e que coincida, e aí vem a caridade da sociedade, coincida as horas de trabalho da mãe com os momentos de escola dos filhos, para que não se deixe passar esse tempo em que toda a família, dizemos isso dos pais também, porque aquele pai, vendo que já provinha muita fortuna, ele também percebia que para buscá-la, ele perdia o encantamento de ver o seu filho crescer e angariar novas formas de se expressar. Isso é muito rico, até para o envelhecimento daquele que foi pai, mãe e avós. Aquilo traz um apaziguamento nos nossos sentimentos, e quando a velhice se aproxima, nós nos sentimos plenos de amor, já que temos que ir devagarinho, deixando tudo que nos cerca, não nos permitirmos impressionar tanto com a materialidade, porque de fato iremos partir. Isso, se não virmos nossos filhos ou nossos netos partirem antes de nós, o que deve ser para o ser humano encarnado uma dor suprema, uma prova que não podemos avaliar. O fato é que, quando vivemos, nós encharcamos a alma de recordações que nenhuma possibilidade econômica é capaz de compensar. E legamos ao espírito, na vivência diária desse amor, forças extraordinárias para que eles resistam às apelações ilusórias e à prática dos equívocos que o mundo nos oferece, mas que nada de bom nos acrescentará à caminhada espiritual. Então, mães, nós somos médiuns de Deus. Essa sensibilidade extraordinária na cascata hormonal que só o corpo de mulher é capaz de expressar, nos permite, numa sessão mediúnica que dura 9 meses, ser apenas instrumentos de amor para permitir que a mensagem, a ordem límpida do Espírito, escorra em direção ao corpo que se constrói, para que seja o mais fiel instrumento para a travessia do filho que chega, e que o seu psiquismo, nesse intercâmbio espiritual, vá captando de nós a sensibilidade que somente a maternidade é capaz de oferecer, para que eles venham se sentindo amados, se sentindo seguros nos primeiros braços de mãe e de pai, que vão acolhê-lo ainda no berço, indefeso para qualquer agressividade que ergamos contra aquele corpo pequenino. Não posso deixar de recorrer, já encaminhando-nos para o encerramento, do momento em que Chico Xavier, através de suas mãos generosas, recebe mensagens de Meimei, que vem enriquecer o livro Evangelho no Lar, e nos fala daquela mulher que, em pranto ininterrupto,
ajoelhada à beira do leito humilde, onde agonizava seu filho, roga a Jesus que a morte que se aproxima não tenha forças suficientes para arrancá-lo dos seus braços amorosos. Mas a morte impiedosa ceifa a vida daquele ser, sai porta fora, levando-lhe a pérola de Ofir, tão preciosa e de valor incomparável àquele coração de mãe. Ela, então, desgrenhada, tal como as infinitas horas que velara o filho naquele leito de dor, sai para interceptar a morte. Depara, então, com uma velha mulher e pergunta-lhe se ela vira a morte passar. E a mulher afirma que sim, mas que só lhe dirá qual direção a morte tomou. Se ela cantasse todas as canções de Ninar que cantara para o seu filho, e envolta em lágrimas, ela o faz. E então a mulher aponta-lhe, diz-lhe, terás que vencer o espinheiro, porque com certeza a morte por lá passou, e só ele poderá te dizer para onde ela seguiu. E assim, chegando ao espinheiro, ele pede-lhe um terno e profundo abraço, que lhe vergastará o corpo com o sangue que os espinhos lhe proporcionarão nos ferimentos causados na epiderme suave, mas ela não hesita. Abraça o espinheiro e, entre lágrimas de aflição pela maternidade arrancada e a dor dos espinhos cruéis que lhe cortam as carnes, obtém dele a direção do lago. E quando ali chega, suplica ao lago que a transporte a outra margem, e ele diz: eu coleciono pérolas. E ela responde: mas eu não as tenho. Sou tão humilde, então dá-me as pérolas dos teus olhos. E ela arranca das órbitas os olhos brilhantes, encharcados das mais puras lágrimas, e atira-os ao lago, que a conduz à outra margem, aonde se encontra o grande campo santo, onde a morte recolhe aqueles que colheu. Não imaginava que seria presa, praticamente presa, por outra mulher que a tocava cruelmente com um cajado, dizendo-lhe: aonde pensas que vais? E ela disse: ao campo santo, interceptar a morte que arrebatou meu filho. Dizem que um coração de mãe, antes que a morte adentre o campo santo, tem o poder de trazer o filho à vida. Ah, isso tem, disse a mulher, mas tem um preço, porque tu estás cega, ferida, não saberás exato local onde a morte irá adentrar daqui a breve tempo. E a mulher lhe pergunta: e qual é o teu preço? Ah, os teus longos e sedosos cabelos, que mais se assemelham à rica seda negra com a qual sempre sonhei, pois toma-os de mim. E aquela mulher arranca-lhe, escalpela-lhe a cabeça, e misericordiosamente, já de posse do tesouro que pedira, a conduz à entrada macabra, por onde a morte levaria aqueles que recolheu. E, de repente, ela passa a ouvir a debandada das almas arrebatadas pela morte, aguça os sentimentos e, no meio de tantas vozes, detecta a presença do filho, e rastejante, sendo atropelada por aqueles que passam sem prestar atenção a ela que ali está, ela atira-se, sem engano, aos pés daquele menino e diz: meu filho, meu filho. E a morte, espantada, dirige-se e diz:
Como podes, mulher, entre tantos reconhecer este e ter a certeza de que ele é o teu filho? E daquelas covas onde antes brilhavam os olhos, misturada ao sangue que corre, correm abundantes lágrimas, mas a sua boca exala um sorriso dizendo, porque eu sou mãe. E a morte, sem ter como enfrentar aquele amor, entrega-lhe o filho de volta. O amor de mãe, principalmente quando ela ora, como dizia Chico Xavier, arromba as portas do céu. Ao encerrarmos este momento singelo, recordando todas as mães da terra, vamos orar com o coração envolto pelo amor maior da Santíssima Mãe de Jesus, rogando-lhe que exale dos altiplanos espirituais, na forma de estrelas fulgurantes ou de flores delicadas, os seus eflúvios, os bálsamos, que aquietem a dor que graça sobre a terra, mas que não apenas abrandando as feridas do corpo, acalme os sentimentos, faça ressurgir o amor entre todas as criaturas, nos resgate neste momento ímpar que nunca imaginamos viver, a fraternidade, para que independente das condições sociais, intelecto, morais ou econômicas, muito além dos limites das fronteiras geográficas, das grandes e das pequenas nações, dos ricos e dos pobres, se estabeleça um elo inquebrantável, de nos darmos conta que habitamos a mesma terra, a casa de nosso Pai infinito que é Deus, sob a guarda preciosa de Jesus, a quem devemos reconhecer e atender o convite para sermos co-criadores, co-construtores da natureza que nos cerca e da qual, infelizmente, só temos usufruído. Que não nos preocupemos tão somente em angariar os recursos da materialidade, mas se já os tivermos, dispô-los para que se multipliquem as frentes de trabalho e minimize-se o sofrimento dos desvalidos da terra. E se a formos angariar, que nunca esqueçamos os valores morais que não podem ser amoedados. Senhor, que não nos percamos nos labirintos das ilusões da terra, nem deixemos marcas cravadas em peitos como os nossos, admitindo que o egoísmo nos faça cruéis diante do próximo. Porque todos, Senhor, retornaremos ao mundo espiritual, sem nenhum tipo de adereço, nem cargo, nem valia monetária, onde descobriremos termos interdependentes, necessitados uns dos outros, às vezes nos solos de outras nações, para aprendermos novamente a singeleza do convite que nos fizeste, de aprendermos a nos amar. Neste Dia das Mães, Senhora Maria de Nazaré, abraça todas as mães da terra,
mas todas as mulheres que, não sendo biologicamente mães, trazem no seio da própria alma a marca inconfundível da tua maternidade. Fiquem conosco, benditos Espíritos, legando-nos infinita paz ao coração. Que assim seja.